Agronegócio, pequenas empresas, fabricação de fármacos e setor elétrico. Como funciona a análise do desempenho destas áreas no Estado? Pesquisadores da Universidade Federal de Goiás propõem a criação de um modelo que estude a avaliação dos segmentos, com base nos dados financeiros fornecidos pelas próprias empresas. E a discussão do tema acontece aqui no Viver Ciência. Nosso episódio de hoje está começando. A pesquisa deriva de um projeto nacional que tem como meta avaliar empresas no país. Em Goiânia participam professores e alunos da UFG. Esta pesquisa aqui no estado de Goiás, ela tem um nome titulada como Avaliação de Empresas no Estado de Goiás. E ela tem como objetivo identificar e conhecer as técnicas, a aplicabilidade de avaliação no estado de Goiás. Como que isso, qual é o processo que as empresas fazem, né, para elas chegarem ao que nós chamamos de valor justo ou valor fundamental da empresa. A metodologia usada pela equipe aplica pesquisas de caráter qualitativo e quantitativo, uma tarefa que busca verificar o nível de conhecimento empresarial dos donos de empreendimentos em alguns setores de produção. Esse contato é feito assim, é uma das principais dificuldades que nós temos, né? Eu acho que isso é até cultural, porque no Brasil não se tem uma cultura de pesquisas, de dados, né? de mensurar dados, de arquivar dados, né? Então, assim, essa foi uma das principais dificuldades. Mas como que nós estamos tentando conscientizar esses empresários? É através de contato mesmo corpo a corpo, ou seja, visita nas empresas, né? Nós fizemos viagens, porque esse projeto ele é financiado pela FAPEG, né? Nós fizemos viagem, por exemplo, para Rio Verde, Jataí, Anápolis, e fazendo corpo a corpo mesmo com os gestores das empresas, para que eles pudessem nos fornecer dados, né? As áreas de atuação da equipe são 4: farmacoquímica, agronegócio, pequenas e médias empresas e setor elétrico. A partir desses levantamentos, nós podemos hoje perceber que no estado ainda é muito embrionário as técnicas de avaliação, as boas técnicas de avaliação. Um dos resultados, por exemplo, traz que a percepção do empresário, do gestor, principalmente de pequenas e médias empresas, que é o grande setor da economia goiana, esses gestores têm muito a percepção de valor de mercado. Qual é o valor que está sendo pago no mercado? E, na verdade, essa não é o conceito genuíno, digamos assim, né? numa frase mais simplória, não é o conceito de avaliação de empresa, porque o conceito de valor fundamental, de valor justo de uma empresa, são as expectativas futuras esperadas de geração de caixa dessas empresas. E o Moisés Ferreira da Cunha, que coordena a pesquisa, está aqui com a gente no estúdio do Viver Ciência, junto com a Cíntia Oliveira Elias, que é graduanda em Ciências Contábeis pela UFG e membro também da pesquisa, para a gente continuar debatendo este assunto. Sejam bem-vindos, professor. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, está aqui com a gente novamente. Eu que agradeço o convite. Bem-vinda, Boa Cíntia. tarde a todos. Bem, a gente vai começar o nosso bate-papo e eu pergunto para o senhor por que a decisão de avaliar as empresas goianas na pesquisa? Bom, essa decisão ela é oriunda, já citado o projeto nacional, né? Mas por uma necessidade desse conhecimento dessas técnicas e processos aplicados nas empresas goianas e, em um segundo ponto, devido à carência dessa área dentro do nosso estado. É perceptível que não há uma técnica bem aplicada de avaliação das empresas no estado de Goiás. Nós citamos ainda há pouco na matéria, Cíntia, as áreas, né, em específico que foram, que passaram por essas avaliações, né, na pesquisa. Queria que você falasse para nós o porquê da escolha dessas áreas. Bom, nós escolhemos as áreas devido à relevância no estado, como é o caso farmacoquímico, de agronegócio, micro e pequenas empresas, devido à importância dessas atividades para o estado de Goiás. Participe do nosso programa, envie uma mensagem para o nosso Twitter ou Facebook. Acesse nossa página na internet,
Viver Ciência vai para o rápido intervalo. A seguir no Viver Ciência, você vai ver os impactos da avaliação nas empresas goianas e na economia local. A ciência é viva quando os profissionais que atuam na área se dedicam e focam as suas atividades, seus trabalhos, suas pesquisas, visando uma melhoria, um desenvolvimento, um crescimento. Sempre que há pesquisa, há uma dedicação, inclusive financeira, com projetos em um determinado foco das atividades da vida, há um retorno automaticamente. Eu citaria, por exemplo, a área de informação, a área de comunicação, internet, que tem trazido um crescimento, um desenvolvimento muito grande, graças ao que? Ao investimento, ao interesse, a comunidade jovem de hoje. Então ela está muito integrada nessa área, então, em contrapartida, há o retorno. Então o crescimento é muito grande. Em todas as áreas onde há ciência, a pesquisa, a dedicação, o investimento, o retorno é indiscutível. Estamos de volta aqui no Viver Ciência com o Moisés Ferreira da Cunha, que é professor da UFG e doutor em Controladoria e Contabilidade, e com a Cíntia Oliveira Elias, que é graduanda em Ciências Contábeis. Estamos falando de uma pesquisa da UFG que estuda a avaliação das empresas no estado de Goiás. Por que essas avaliações são importantes e como elas podem impactar na economia local? Acompanhe nossa reportagem. Uma das finalidades da pesquisa é agregar valor às empresas. No contexto de Goiás, torna possível mensurar quanto geram de lucro e de que forma movimentam a nossa economia. O consumidor, ele pode ser beneficiado mediante grandes parcerias que podem acontecer por causa de uma avaliação de empresas. Então hoje, por exemplo, eu tenho empresas que podem negociar entre si uma fusão, uma cisão, uma aquisição. E para isso elas precisam de um laudo de avaliação para determinar qual o valor daquelas empresas que estão se fundindo, por exemplo. O PIB de Goiás cresceu mais de 1 ponto percentual de 2013 para 2014 e o agronegócio representa mais de 30% do produto interno bruto do estado. O estudo da UFG propõe, inclusive, um replanejamento, que pode até resultar em redução de preços dos produtos aos consumidores, além do fortalecimento da economia local. A avaliação de empresas ela pode ser feita por diferentes técnicas, mas na pesquisa em si nós pretendemos avaliar pelo método do fluxo de caixa descontado e por múltiplos. O fluxo de caixa descontado ele faz uma projeção dos caixas que vão vir aí ao longo dos anos para a empresa e mensura, transforma isso num valor para aquela empresa. Então, mediante o que eu espero receber numa empresa daqui a vários anos, eu transformo isso em valor para alguém. E por múltiplos, quando você compara aquela empresa com outras empresas do mesmo segmento, num contexto comparável. Então, não apenas uma técnica é possível para determinar valor. Professor, continuando o nosso bate-papo, como é feita hoje a avaliação em Goiás dessas empresas sob o ponto de vista econômico-financeiro, né? Quais seriam as variáveis envolvidas nessa análise? Bom, essa avaliação realizada pelas empresas, nós já temos alguns indícios que são bem embrionárias. Por quê? Porque as empresas, elas têm uma gestão muito voltada para o caixa da empresa, só que o caixa voltado no curto prazo. Ou seja, hoje as variáveis envolvidas na gestão nessas empresas são muito imediatistas, ou seja, é percebível que o gestor está preocupado na maioria das situações se tem ou não tem caixa naquele momento, entendeu? Então, sobre o ponto de vista econômico, porque o caixa é um ponto de vista financeiro, sobre o ponto de vista econômico, ainda não se tem uma boa gestão nessas variáveis, que aí as variáveis envolvidas seriam, por exemplo, o retorno dos investimentos e qual que seria, por exemplo, o custo de capital desses empresários. E isso nós não temos não temos percebido esta gestão nas empresas. Por que seria importante, Cíntia, a avaliação econômica financeira em um ambiente corporativo de modo geral? Bom,
Nosso principal objetivo com a pesquisa é justamente esse, poder oferecer um produto para os empresários para que auxiliem na gestão, de modo que ele possa perceber os pontos fortes, os pontos fracos, onde ele está criando valor, onde é que ele está deixando de criar valor, para a gente poder oferecer para esse empresário, de modo geral, uma forma dele poder melhorar o ambiente corporativo. Complementando o que a Cíntia disse, e principalmente ele verificar se a empresa está maximizando a riqueza, que é através da maximização do valor dela, né? E se a empresa está maximizando a riqueza, de um modo geral, toda a sociedade ganha com isso. Então esse é a grande finalidade. E pelos resultados apresentados até o momento, né, de acordo com a pesquisa, é possível afirmar que as empresas do agronegócio, por exemplo, estão em uma boa situação, estão estabilizadas? Bom, nesse ramo, que é um ramo relevante no nosso estado, nós percebemos que o agronegócio, devido até mesmo de ser um setor que tem muitos subsídios financeiros, né, vindo do governo, a gestão ela é deixada em segundo plano. Então, pelas nossas observações até o momento, é um setor que ainda está faltando boa gestão em se tratando de valor da empresa. Já é possível dizer se esta avaliação que foi desenvolvida, ela influencia diretamente na superestimação ou subestimação do desempenho econômico-financeiro dessas empresas em questão? Sim. Já temos pesquisas realizadas que a finalidade traz o que nós chamamos, né, de uma linguagem técnica, o viés de avaliação. Então, se, por exemplo, um empresário tem a finalidade de vender a empresa, certo? Ele trata a avaliação através de premissas que possa reduzir o valor o máximo possível. Enquanto, se ele tem a finalidade na aquisição de empresas, ele trata as variáveis de forma que dê o maior valor possível. Professor, e as outras áreas que nós citamos, inclusive na reportagem, que são abrangidas pelo projeto, né? De que maneira elas estão, nós já falamos de agronegócio, então de que maneira essas outras áreas estão sendo avaliadas e a que conclusões se chega na pesquisa a respeito delas? Bom, nós percebemos que, por exemplo, a área de farmacoquímica, ela está, em relação às outras do projeto, ela está bem mais avançada na parte de gestão das variáveis econômico-financeiras, né, para fins de avaliação da empresa, né. Por parte dos pequenos e médios empresários, né, nós tivemos agora uma pesquisa publicada agora no EGEP, né, no Encontro Nacional de Gestão e Empreendedorismo de Pequenas Empresas, que foi realizada aqui em Goiânia. E nós apresentamos dois trabalhos, um deles falando, verificando a percepção desses pequenos e médios empresários nas variáveis de valor. E foi levantado e chegamos à conclusão que eles não têm essa percepção do conceito de valor. Eles ainda trabalham muito com o caixa que eles têm no dia a dia, ou seja, qual foi a entrada de dinheiro, né? E qual é a saída de dinheiro. E a diferença disso entre entrada e saída de dinheiro do caixa é o que eles têm como percepção do valor deles. Valor, essa palavra tem uma conotação diferente em diferentes casos. Você acabou de citar essa análise que os empresários fazem de acordo com o significado da palavra, né? Explica essa diferença para a gente compreender melhor o que é valor de caixa, então, e esse valor que é atribuído de acordo com essa análise que a gente acabou de dizer. Sim. Valor para fins de avaliação de empresas é a busca pelo valor justo, pelo valor fundamental. O que é isso, conceitualmente dizendo? Uma empresa ela é vista no meio corporativo como uma unidade geradora de caixa. Porém, o que uma empresa vale hoje com esse conceito, né? Ela vale as expectativas esperadas de caixa futuro trazida a valor presente. Então, quando o empresário, um micro e pequeno empresário, pega um caixa hoje e tira do que entrou, o que é esperado sair,
a sobra desse caixa, na maioria das situações, ele não pode ser, por exemplo, distribuído, ou seja, numa linguagem simples, ele não pode ser gasto pelo empresário, por achar que aquilo foi o que está sobrando, né? Ou seja, o valor desse caixa nesse momento, ele teria que dar para as expectativas futuras de crescimento, de novos investimentos e aí por diante, entendeu? Ok. Cíntia, conta para nós qual é o maior desafio, qual foi ou está sendo o maior desafio da pesquisa. Bom, diante de todo o tempo que nós estamos com esse projeto, eu posso falar por mim, pelo professor também, um dos maiores desafios é a questão do referencial teórico, que a gente não encontra muitas pesquisas sobre isso dentro do Estado. Outro ponto que eu acho interessante ressaltar também é a dificuldade das pessoas em aceitarem ser objeto de estudo da pesquisa. Creio eu que um pouco pela cultura de não investir muito em pesquisa, alguns empresários acham que a gente vai lá para descobrir alguma coisa errada da empresa, então não tem muito essa cultura de entender que nós estamos indo lá para ajudar, para oferecer um produto ao Estado e oferecer um produto para o país também, que é você pesquisar e a gente crescer nessa área. Daqui a pouquinho a gente continua. Nós vamos tomar um rápido intervalo e em seguida continuamos com a nossa entrevista. Daqui a pouco no Viver Ciência, nossos entrevistados respondem a perguntas de um especialista e você vai saber como funciona fazer pesquisa na área de ciências contábeis na UFG. Essa é uma das perguntas mais difíceis de responder. A primeira ideia é de que a ciência beneficia a humanidade. Então veja bem, devemos à ciência os progressos na área de saúde, por exemplo. A cura do câncer, o controle da AIDS, as vacinas. Você tem aí uma gama enorme, né, de conhecimentos produzidos pela ciência que beneficiam a humanidade. No entanto, os interesses ligados à produção de conhecimento são da mais diversa ordem. Então você tem interesses econômicos, você tem interesses religiosos, você tem interesses sociais, você tem interesses acadêmicos que vão influenciar nessa produção do conhecimento. Por exemplo, a quem interessa a produção do conhecimento, do mapeamento do genoma humano? Interessa a todos, mas interessa também a indústria farmacêutica, que vai produzir, por exemplo, medicamentos que podem alterar o funcionamento, por exemplo, de um ou outro aspecto do comportamento do organismo humano. Então você tem aí um conjunto enorme de interesses. Nós temos que dizer o seguinte: a academia, para resguardar os interesses da humanidade, tem o hábito de publicar, ou seja, de tornar público o conhecimento que ela produz, através de periódicos e livros. Faz com que este conhecimento seja acessível a todas as pessoas que saibam ler. E mesmo as que não saibam ler e que tenham acesso a informações, por exemplo, através vamos dizer assim, do sistema consuetudinário. Através da imprensa, através da mídia, por exemplo, a televisão, por exemplo, ela divulga uma série de conhecimentos científicos que foram produzidos. Então, o interesse da ciência é um interesse extremamente contraditório. Tanto serve à acumulação de riqueza, quanto serve à libertação do homem. O Viver Ciência está de volta. Estamos falando sobre uma pesquisa da UFG que estuda a avaliação das empresas no estado de Goiás. Quem vai fazer perguntas sobre o assunto agora é o professor Alex Mussói Ribeiro, doutor em Controladoria e Contabilidade. Tendo em vista as características regionais do estado de Goiás, eu gostaria de saber como é que a pesquisa dos senhores pode contribuir para a sociedade goiana. Por favor, professor. Bom, a contribuição desse projeto para a sociedade goiana, eu vejo que a maior contribuição vem na conscientização do uso dessas ferramentas para fins de gestão. É a importância do gestor goiano saber se ele está criando valor ou destruindo valor com
com a sua atividade empresarial. Vamos a mais uma pergunta. Como vocês enxergam os incentivos à pesquisa na sua área de atuação, tanto em nível regional quanto em nível nacional? E se vocês possuem alguma sugestão para tentar melhorar esses incentivos? Por favor. Bom, os incentivos para a área, tanto a nível nacional como regional, eles têm crescido nos últimos anos, principalmente nos últimos 8 anos. Mas nós percebemos ainda que há uma falta de valoração da área de ciências sociais aplicadas em relação às outras áreas, né? O que pode ser feito é aumentando esses incentivos tanto para professores como para discentes. Como é possível fazer pesquisa relacionada à contabilidade na UFG? Confira no quadro Caminhos da Ciência. Os alunos do curso de Ciências Contábeis, a partir do segundo período do curso, eles já estão aptos a ingressar em algum programa de iniciação científica, seja PIBIC ou PIVIC. E pelo regulamento da UFG, ele pode, até o 7º período, participar desses projetos juntamente com algum professor. Esse ano, o curso de Ciências Contábeis tem uma comissão preparando uma proposta para submissão à CAPES internamente dentro da UFG, para a abertura do primeiro programa de Distrito Ciência em Goiás, que é o mestrado em Ciências Contábeis. Então, hoje é uma área muito deficiente em questão de pesquisa e a UFG está pleiteando o seu primeiro programa do estado de Goiás e da região centro-oeste, excluindo Brasília. Então, a pós-graduação dentro do curso de Ciências Contábeis da FACE são no nível de lato sensu. Então, as especializações em auditoria, controle gerencial, controladoria de finanças, planejamento tributário e contabilidade aplicada ao setor público. E a nível de estrito sensu, nós estamos submetendo uma proposta, caso ela seja aprovada, em 2015 iniciará o mestrado em Ciências Contábeis da UFG. Eu quero aproveitar mais uma vez para agradecê-los pela participação e aproveitar para abrir um espaço para considerações finais. Cíntia, obrigado pela participação. Eu que agradeço em nome de todos os envolvidos no projeto. Eu espero que a gente tenha esclarecido o que a gente está buscando e que outras pessoas que se interessem venham participar também. Professor? Eu agradeço inicialmente a abertura do espaço, né, para nós expormos a nossa pesquisa. Em especial, eu gostaria de convidar os alunos a participarem dos projetos de pesquisa da FACE, né? E também quero agradecer aqui a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, a FAPEG, que é a patrocinadora desse projeto. Muito obrigado. Então a gente que agradece, professor. E termina aqui mais um Viver Ciência, um programa que é uma promoção das pró-reitorias de pós-graduação e de pesquisa e inovação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao alcance de todos. Continue acompanhando a nossa programação e até a próxima semana.